Eu preciso gostar de alguém? Eu sou obrigado a gostar de alguém? Essa pergunta nós recebemos alguns dias atrás, durante uma festa, eu e minha esposa. Uma pessoa próxima a nós, muito querida, se aproximou, nos cumprimentou e em seguida ela trouxe esse questionamento. Eu sou obrigado a gostar de alguém? Ouvindo o contexto da história, claro que se aplica a qualquer contexto, eu pude responder a ela que obrigado a gostar nós não somos, mas somos chamados a amar. Nós temos a vocação, o dever, o chamamento, o chamado a amar. A palavra nos diz que dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo saíram um ensinamento que revela qual é os dois grandes mandamentos, que é amarás o Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, gostar é algo muito pequeno e talvez até irrelevante, próximo a essa tão grande vocação. Gostar está ligado a nossos gostos pessoais, nossas preferências pessoais, a educação que nós recebemos, a educação do outro, o posicionamento do outro, o meu posicionamento, o meu tipo de pensamento, e às vezes essa multiplicidade, essa forma tão diversa das pessoas serem, nos traz esse desafio de muitas vezes não gostar, e é natural não gostar. O que não é natural e o que não é a vontade de Deus é que nós venhamos a desejar apagar o outro, apagar a identidade do outro, a querer tirar o outro da nossa vida, querer que ele não se dê bem, que ele não evolua. Isso é o que não agrada a Deus. Pelo contrário, amar é querer a evolução do outro, querer o bem do outro e muitas vezes ser usado para isso, ainda que eu não goste. Então, nós somos chamados a amar antes de tudo. Deus nos deu esse mandamento, mas também nos deu a capacitação. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne. A carne se expressa nesse desejo de ciúmes, de violência, de inimizades, de ira, esse desejo de alguma forma tirar, apagar a existência do outro, a identidade do outro, a não querer a evolução dessa pessoa, não querer estar próximo, não desejar o bem. Mas nós recebemos do Senhor uma ordenança e um espírito, e esse espírito ele nos faz evoluir, nos capacita. A palavra nos diz que o fruto e aquilo que nasce da nossa vida, o fruto que nasce desse andar com Deus, esse Espírito Santo em nós, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Enquanto essas coisas não há nenhum tipo de lei, nada é contra isso. Então o nosso chamado é amar. E somos capacitados com amor, com benignidade, com bondade, com alegria, com mansidão, com domínio próprio. O Espírito Santo produz essas coisas em nós, para que nós tenhamos o melhor pensamento, melhor prática e melhores ações que dizem respeito ao outro. Se fosse fácil, se fosse algo tranquilo, Deus não precisaria nos capacitar. Ele nos dá uma ordem e nos fortalece, nos capacita para isso. Então, meu irmão, não, não precisamos pensar tanto em gostar, mas sim amar. John Stott, ele, em uma das suas frases, ele vai nos dizer que o amor cristão ele não é refém das nossas emoções.
Eu não decido deliberar amor a quem eu tenho preferências, o quanto eu gosto ou não gosto de alguém. Mas antes que o amor cristão, ele é uma decisão racional, que eu preciso amar o próximo, seja qual for as suas características. E isso me capacita para viver e agradar a Deus. Então, precisamos amar. Deus abençoe.